nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom recebê-los, vocês que estão me vendo. Eu sou o Padre Marcos dos Santos, estou aqui em Madrid, da Espanha, sou da Diocese de Mogi das Cruzes e desde já eu peço que você possa não só dar o seu like, mas poder compartilhar com mais pessoas esse vídeo. Nós estamos no primeiro domingo da Quaresma e nós vamos meditar então o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, desse primeiro domingo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queridos irmãos, nós entramos no tempo solene da Quaresma, neste tempo de 40 dias de preparação para a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, para nós celebrarmos o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, por meio da sua paixão, da sua cruz, ou seja, Jesus que leva sobre si os pecados de todos, desde o primeiro homem, Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, até o último homem e a última mulher que serão criados. Nosso Senhor leva sobre si e Ele oferece ao Pai, se oferece ao Pai por meio do seu sacrifício na cruz, nessa morte expiatória, nessa morte vicária, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de nos salvarmos. E Ele, ressuscitando dos mortos, Nosso Senhor derrota o demônio, derrota o inferno, derrota o mundo e derrota principalmente a morte. E abre para nós, vem dar para nós essa oportunidade de nos salvarmos e de nós participarmos da vida divina, intradivina, da vida intratrinitária. Mas, queridos irmãos, tamanho é o mistério da Páscoa do Senhor, que a Igreja dá para nós esses 40 dias, já desde os primeiros séculos cristãos. Claro que houve um desenrolar histórico, né? De ser primeiramente 3 dias, um dia só de jejum, depois 3, e foi se alargando ao longo dos tempos até tomar esse formato de 40 dias, antecedendo a Páscoa do Senhor. Claro, esse tempo de Quaresma em que a própria Igreja vai preparando o nosso coração para isso. Então, 40 dias que nós não vamos ter o canto de glória na liturgia, nós não vamos ter o aleluia na liturgia. No advento nós ainda tínhamos o aleluia, os dois grandes momentos, né? A encarnação de Deus, ou seja, o Natal do Senhor, do qual nós temos a preparação de 4 semanas com o advento, e os 40 dias, a chamada Quaresma, em preparação para a Páscoa do Senhor. Existe uma simbologia na Bíblia, né? Quando nós vamos ler a Bíblia e nós vamos vendo que os números acabam carregando por trás deles uma carga semântica, uma carga simbólica com relação a ele. Então, por exemplo, quando nós vemos o número 1, que nos recorda a unicidade de Deus, o número 3, que podemos ver a trindade, a trinitariedade de Deus, o número 6, o homem que foi criado no 6º dia, o 6 que simboliza a caducidade, que simboliza a temporalidade, o 6 que simboliza a humanidade, já que o homem é um ser perfeito. 6º dia o homem foi criado, Jesus Cristo morre no 6º dia da semana, no dia que nós vamos ser salvos, na sexta-feira. O número 7, o número da perfeição, que é o número 3, com o número 4, o número cósmico. Nós temos 4 pontos cardeais, nós temos 4 alimentos, temos norte, sul, leste e oeste, nós temos, podemos dizer, a água, o fogo, a terra e o ar.
Então, número cósmico, né? Então, o 8, o número que simboliza os títulos que no Novo Testamento nós encontramos para Cristo. O número 9, que é o número do transcendente, 3 vezes 3. O número 12, número apostólico. O número 10, número da legalidade. Ou seja, 10 mandamentos da lei de Deus, 10 dedos que nós temos nas mãos, nos pés. E o número 40 é um número epocal, ou seja, é um número que vem dizer para nós que devemos mudar, ter, como diz em espanhol, um câmbio, né? E trocar de uma realidade que estou vivendo para uma outra realidade. E nós vamos vendo isso justamente na Bíblia, quando nós vemos 40 dias, Deus olhando para a corrupção da terra, como nós vamos ver em Gênesis, o homem que se corrompeu, né? A corrupção a ponto de que no Gênesis nós vamos ver, o redator vai dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem, e de repente, 40 dias, 40 noites, acontece o dilúvio, né? 40 dias. Ou seja, agora vai existir uma nova humanidade. Uma humanidade que vai ser criada, recriada, ou melhor, remodelada, um pouco mais segundo o coração do Senhor. Número 40 que nós vamos ver, por exemplo, quando Moisés sobe no Monte Sinai e lá ele fica 40 dias, 40 noites jejuando. Ele para, ele se encontra com a glória de Deus, com a kavodá de Deus, ou seja, com a sua glória, com a kadoshá, com a sua santidade. E lá ele permanece 40 dias. E ao final, ao cabo desses 40 dias, recebe a primeira versão dos mandamentos, das tábuas da lei, escrita com dedos de fogo, os 10 mandamentos, os mandamentos, as suas mitzvot, para que todo Israel pudesse cumprir. Número 40 nós vamos encontrar também quando Elias também, ele vai fugir, né, da rainha Jezabel, que estava o perseguindo. 40 dias nós também vamos encontrar, queridos irmãos, também no profeta Jonas, quando ele vai a Nínive para pregar a penitência naquela cidade pecadora, ímpia, impertinente, que era Nínive, capital da Síria. E aí ele vem dizer, olha, se vocês não se arrependerem, Deus vai castigá-los, Deus vai destruí-los. Aqui a gente as pessoas dizem, Deus não castiga, padre. Não, Deus castiga sim. Quando eu leio a Bíblia eu vejo isso, né? Eu tenho que forçar uma interpretação totalmente alheia para chegar na conclusão que Deus não castiga. Evidentemente que o castigo de Deus, sim, é um castigo diferente do nosso castigo. O castigo de Deus é para corrigir e para salvar. Como diz a carta aos Hebreus, né? Deus realmente castiga quem Ele ama. Ele castiga para poder salvar. Como que tirar a pessoa da sua torpeza. E aí, justamente depois que Jonas prega, para espanto de Jonas, desde o rei até os animais fazem penitência. E aí agora nós vamos chegar no Evangelho. Esse Evangelho eu queria poder dar o contexto, né? O Evangelho curtinho de Marcos. A cena da tentação de Jesus nós temos em Mateus, nós temos em Marcos e nós temos em Lucas, os chamados Evangelhos sinóticos, né? E aqui a narrativa é muito bem clara. A gente pode situar. Jesus acabou de ser batizado por João Batista. Houve a manifestação teofânica. A voz do Pai, este é meu filho muito amado, no qual eu coloco todo o meu beneplácito, o meu querer. O Espírito Santo em forma de pomba. O Filho que é batizado. Então, naquele momento, Jesus ele recebe a unção do Espírito Santo na sua humanidade, na sua corporalidade, para dar como que a legalidade para que ele cumpra a sua missão messiânica, o batismo de Jesus. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, a sua carne planificada, a sua carne totalmente transpassada pelo Espírito, nosso Senhor, então, ele vai para o deserto. E aí, depois que Marcos vem dizer que nesse período que Jesus está cheio do Espírito Santo, Jesus jejua 40 dias, 40 noites, e ao cabo do jejum, ao cabo desse jejum, nós temos a cena em que Satanás se aproxima de Jesus, Jesus vence as tentações, e depois nosso Senhor, ele vai para Galileia, e aí ele começa, então,
a sua pregação com o cerne da sua pregação. O tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. Quem é esse reino de Deus? Quem é essa Basileia Tuteu? O reino de Deus acontece onde Deus reina. Onde Deus reina, acontece o reino de Deus. O reino de Deus não é alguma coisa material, não é uma coisa perceptível, palpável, histórica, alguma coisa como os judeus antigos concebiam de um novo Davi, que vai destruir Tibério, que vai destruir os romanos, que vai pôr em fuga todos os góis, os pagãos. Não. O reino de Deus acontece onde Deus reina. O reino de Deus acontece no coração daquele que obedece ao próprio Deus. E nosso Senhor vem dizer: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos, metanoia do grego, mudar a nossa mente, noia, mudar a mente, meta, caminho, ou também na versão da palavra hebraica, techuvá, ou seja, a techuvá significa o homem que sente dor pelos pecados cometidos, em que ele vai se voltar para Deus para poder levar uma vida nova. Aqui está esse sentido. Ele vai largar, lutar, se esforçar pela graça do Senhor, porque é tudo pela graça, sem mim nada podeis fazer, como Jesus disse, para deixar essa situação. E o que significa pecado? A palavra pecado, tanto na versão grega hamatia, pecatum, pecatus, né? Como está em latim, armatia em grego, ou retat em hebraico, significa errar o alvo. Ou seja, eu viver uma situação no qual originariamente Deus não imaginou para que eu, como homem, na minha dignidade, vivesse. Então, né, o homem não foi criado por Deus para ser ladrão. Quando eu roubo, eu estou como que alienando esse projeto inicial de Deus. Deus não criou o homem ou a mulher para serem adúlteros. Quando eu incorro em adultério, quando eu traio alguém, o esposo ou a esposa, eu estou vivendo uma realidade do qual inicialmente não foi projetado. Deus não quis que eu vivesse. E a coisa que é muito interessante é sobre a tentação. O que significa a tentação? Esses influxos que nós sofremos para podermos pecar. O homem é tentado pela sua própria carne. O homem é tentado, a carne aqui no sentido bíblico sarros, ou seja, as minhas más inclinações. As más inclinações que eu carrego devido à minha humanidade ferida pelo pecado original. As más inclinações que eu carrego devido aos pecados que eu fui cometendo ao longo da minha vida. Porque cada pecado que eu vou cometendo, cada vício do qual eu vou me afundando, ele vai me tornando escravo e vai debilitando a minha vontade, de forma que a minha liberdade é mais limitada, de forma que para mim se torna cada vez mais fácil pecar, de forma também que o arrependimento fica mais difícil. A gente pode reparar, a gente comete um pecado, inicialmente nosso arrependimento é muito profundo. No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, sexto, sétimo, oitavo, mesmo pecado que você comete, você vai reparar que o seu arrependimento é menor. Vai acontecendo um termo grego chamado esclerocardia, ou seja, um coração empedernido, um coração petrificado, um coração duro. Mas que coisa interessante, o demônio se aproximou de Jesus para tentá-lo. E nós vamos vendo que o modus operandi do demônio com Jesus, apesar de Jesus ser Deus, apesar de Jesus ser perfeitíssimo, apesar de Jesus ser santíssimo, apesar de Jesus ser totalmente transpassado pelo Espírito Santo, também é o mesmo modus operandi que ele age conosco. Ou seja, quando ele se aproximou de Jesus, ao final dos 40 dias de jejum, ou seja, ele se aproximou de Jesus no momento de fraqueza, e no momento que Jesus estava sozinho. Da mesma forma, também nós somos tentados quando estamos sozinhos e nos momentos de fraqueza. Ou seja, o homem, ele nunca consegue manter um plano espiritual retilíneo. A nossa vida espiritual é sempre altos e baixos, queridos irmãos. Há um livro do L. Lewis, né, um livro muito conhecido, principalmente no meio anglicano, Cartas de um Demônio para o Seu Aprendiz, uma coisa assim. Né? É uma metáfora, uma história, em que você tem um tio demônio, como que ensinando seu sobrinho demônio como agir com os homens. E o demônio maior vai se comunicando com o seu sobrinho, ele diz assim, olha, os homens, eles têm altos e baixos. E você tem que se aproximar e tentá-lo nesse momento.
Então nós vamos aprendendo que nós somos tentados neste momento. O que significa a tentação e como ela se dá? Primeiro, a tentação, ela tem que ter alguma coisa, entre aspas, boa. Alguma coisa que é aberrativamente má, o homem não vai tentar cair. Né? Então, de repente, você é tentado a roubar, né? A ser desonesto. Padre, é alguma coisa errada? Sim, e é crime. Mas há alguma coisa boa que você vê naquele momento, uma vantagem, o dinheiro a mais que eu vou tirar. Você é tentado para adultério, né? É uma coisa horrível? É. Qual é a coisa boa no que o homem vê? Eu vou ter um prazer, uma aventura, um frio na barriga, um prazer venéreo, um prazer sexual com uma mulher diferente da minha esposa. Ou seja, na realidade é um bem ilusório, é um bem que eu posso dizer de uma certa forma que é uma verdadeira miragem. Né? Como alguém que está sedento no deserto, caminha naquele deserto escaldante, ele vê um oásis, ele corre quando chega lá, é meramente uma miragem. O demônio age assim conosco, ele é o pai da mentira, queridos irmãos. E a mentira é sempre mais perfeita, quanto mais se parece, mais é semelhante com a verdade. Tempo de conversão, queridos irmãos, tempo de mudança de vida. E aqui, evidentemente, algumas propostas para a quaresma. Primeiro, que a nossa vida cristã é uma vida de luta. Somos milis Christi, ou seja, soldados de Cristo. Pax in bellum significa isso, que eu devo viver a paz em meio à guerra. Guerra contra quê? Contra mim. Contra o homem velho que habita em mim. Contra a sarros, ou seja, a carne. Contra o mundo, essa sociedade depravada que nós vivemos. Até mais do que Sodoma e Gomorra. Até mais do que Oloba ou Oliba. Até mais do que Nínive. Até mais do que Gog e Magog. Essa cidade, ou seja, essa sociedade colagiológica ao pecado e o próprio demônio. E como que eu vou vencer? Vou vencer com oração, com a caridade e com o jejum. Tempo de penitência. Quarta-feira de cinzas foi o dia de jejum e abstinência de carne. Sexta-feira da paixão do Senhor, dia de jejum. Comeu só um alimento, uma refeição por inteiro e me abster de carne. E sou convidado a fazer uma penitência, um alimento que eu gosto de deixar de comer. E durante 40 dias eu vou oferecer para o Senhor isso. Sempre pontuando aquilo que o Evangelho nos ensina, seja a caridade, que a mão direita faz, que a mão esquerda não saiba. Se você ajudou alguém, que ninguém saiba. A oração, quando você reza, reza escondido no seu quarto, que ninguém veja. Quando você jejua, perfume sua cabeça. Mas o jejum tem grande poder. O jejum, aliado à oração, tem grande poder. Muda a história. Quando os apóstolos aproximaram de Jesus, com o menino endemoniado, possuído pelo demônio, não conseguiam expulsá-lo, Jesus disse: há demônios que só saem com jejum e oração. E um exercício muito bom, toda sexta-feira, todo católico é chamado a recordar da paixão do Senhor, mas principalmente às sextas-feiras da quaresma, de nós nos abstermos de carne vermelha, de nós não comemos carne. Eu convido até mesmo você a não comer carne de peixe. E também de fazermos as vias sacras, fazermos meditarmos a paixão do Senhor nas 14 estações. Tem um livro muito clássico, chamado A Montanha dos Sete Patamares, de Thomas Merton, um monge trapista americano, já morto, era comunista, se converteu para o catolicismo, e ele teve essa experiência, ele dizendo que existe uma antiga tradição, que tudo que nós pedimos ao longo da via sacra, principalmente na última estação, na 14ª estação, na sepultura do Senhor, o Senhor nos concede. Que a Virgem Maria possa nos ajudar a bem vivermos esta quaresma, com jejum, oração, com a caridade, com o jejum da língua também, e fazer uma excelente confissão, um bom exame de consciência, procurar o sacerdote e receber a absolvição sacramental. O sangue de Jesus lavar, purificar a nossa alma. Que Deus Eterno, Todo-Poderoso, os abençoe e vos guarde e nos ajude a nos prepararmos nesta quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.